Acredito que a grande maioria que já me conhece, né? Já tive aqui com vocês de Carmo de Cajuru outras oportunidades, e agora, no mês de novembro, posso estar novamente aqui. Hoje, a proposta foi que a gente pudesse conversar um pouco sobre o autista nível 3 de suporte, né? A gente entende, a gente sabe que o estudante autista ele está em número cada vez maior dentro da escola, e nós já falamos disso em outros momentos, né? E estando cada vez em número maior dentro da instituição, dentro das escolas, a gente vê ressaltada aí a nossa demanda de aprofundamento, de entender um pouco melhor, e com toda certeza, o estudante autista com o nível de suporte 3, ele se apresenta como um grande desafio, né? E ele é um grande desafio enquanto um sujeito, né? Ele é um desafio para a família, ele é um desafio para o serviço de saúde que atende, para o serviço, para os equipamentos de assistência, ele é um desafio para a escola. E a gente, para poder estar cada vez mais capacitado para trabalhar com esse sujeito, a gente tem que compreender cada vez mais a respeito, né? Existe a máxima, que é inegável, indiscutível, que cada sujeito é único. Então, se eu estou com um estudante autista, eu nunca vou poder dizer que porque eu já trabalhei com estudante autista, que eu já sei de tudo sobre autismo, né? Eu estou diante de um sujeito autista, mas eu vou, a cada novo caso com o qual eu convivo, com o qual eu trabalho, eu estou diante de uma situação nova, né? Dentro do espectro, ele vai trazer para mim ali algumas habilidades diferentes, de outras dificuldades, de outras fragilidades. Tem a parte que é o meio, onde ele vem, né? Então, o suporte que ele recebe, as oportunidades que ele tem, as dificuldades que ele se encontra, e muito daquilo, né? Da concepção que a gente tem da deficiência, do transtorno. Eu tenho uma concepção que é, dentro desse modelo que a gente está buscando hoje, que é o biopsicossocial, entender, né, quais são essas dificuldades que ele enfrenta a partir da questão clínica, a partir da questão do ambiente, né, porque o ambiente ele pode trazer mais barreiras ou mais possibilidades, e a questão também psíquica, que precisa ser considerada. Então, a partir dessa reflexão, deixo aqui as minhas saudações inclusivas para todos, né? Em nome da Inclusiva, ressalto desse compromisso que a gente tem de estar trazendo aqui, né, para a equipe, toda a oportunidade de uma formação, de uma discussão, né, de compreender um pouco melhor sobre isso. Então, para a gente poder compreender, né, mais sobre o autismo, sobre os níveis de suporte, o nível 3 de suporte, eu preciso retomar o que os manuais de classificação, o que eles nos dizem, né? A gente tem o DSM-5, que hoje está em vigor, e a gente também tem CID, né? E aí, que são 2 documentos internacionalmente reconhecidos, e que trazem para mim, cada um a sua forma, essas definições, né? Que a partir delas, a gente tem já alguns apontamentos. A gente vê hoje que nós temos aí o decreto 12.686, que vem falar disso, né? Que tem, às vezes, eu não tenho um diagnóstico fechado, mas eu já preciso ter um olhar para esse estudante, né? Antes mesmo dele fechar, eu não posso negar. Mas eu já tinha outros decretos que falavam disso, né? E essa discussão está dentro da educação hoje, cada dia mais fervorosa, está mais aquecida, justamente por causa disso, né? O laudo ele não pode ser um limitador, mas o laudo também ele traz para mim alguns apontamentos que são importantes da gente conhecer e saber. Então, qual que é a diferença que eu tenho aí, né? Entre esses dois documentos, né? O DSM, ele vai definir os critérios de diagnóstico a partir do suporte que essa pessoa precisa. Então, ele vai falar, ela precisa de suporte
nível 1, nível 2 ou nível 3, né? Não são todos os diagnósticos que vêm me falar de nível de suporte do autista, não. Porque, às vezes, o médico utilizou para poder trazer esse diagnóstico, ele utilizou, foi a CID, né? E aí, a CID, o que ela faz? Ela não vem classificar pelo nível de suporte, ela vai trazer o perfil cognitivo e linguístico, né? E aí ele vai classificar. Quando o diagnóstico chega para mim de um médico que utilizou aí o parâmetro da CID, ele vai trazer o seguinte: ele vai trazer se existe deficiência intelectual associada, se existe uma linguagem funcional associada ou não. Deficiência intelectual ou não, né? Linguagem funcional associada ou não. Então, pode vir para mim das duas formas. O nível de suporte é o tanto de apoio que esse sujeito precisa, né? E eu tenho, às vezes, um sujeito autista nível 1 de suporte que, sem estímulo, ele pode se tornar um autista nível 2 até nível 3 de suporte. Do mesmo jeito que eu tenho um autista que, no primeiro momento, ele estava lá com nível de suporte 3, com as intervenções, com o apoio da escola, com todo o suporte da família. Ele, daí a pouco, num novo diagnóstico, e às vezes as famílias falam assim, mas ele já tem um diagnóstico, eu preciso de atualização de laudo, né? A atualização do laudo é importante por causa disso. A partir do momento que as intervenções vão sendo realizadas, ele não vai deixar de ser autista, né? Isso é fato. Ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não vai deixar de ter esse transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o nível dele de suporte, o que ele está precisando, quais são essas indicações, isso pode mudar. Então, é muito importante que sempre que essa família tem acesso, né, ao especialista que acompanha, pedir essa atualização, que ele traz para a gente essa orientação, esse olhar a partir do ponto de vista desse médico. Certo? Gente, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu falo muito, mas que eu estou totalmente disponível para poder compartilhar com vocês desse momento da fala, tá certo? Vocês podem ficar muito à vontade. Até aqui, tem alguma dúvida quanto a essa diferença do que vem nesses dois documentos? Tá? Tá dando para poder esclarecer? E aí vou falar um pouquinho mais especificamente. Em 2022, a gente começa a ter o CID-11, né? E aí a CID, ela antes era CID-10, agora CID-11, desde 2022, e aí aquilo que eu falei, não vai falar em nível de suporte. Ele não vai apresentar o diagnóstico a partir do nível de suporte. A gente vai ver lá, 6A02.0, né? Quando está assim, antes a gente tinha, na CID-10 era F84, F84.0, F84.1, F80. Então, na CID-10 era F84, estava na linha do 84. Agora, né, não vai falar de 84 mais, nem de nível de suporte, quando se usa a CID. Mas ele vem falar isso. Quando está 6A02.0, na avaliação médica, o que se tem ali de diagnóstico? Que ele é um autista, um TEA, sem deficiência intelectual e com linguagem funcional. Então, cada uma dessas diferenciações, elas trazem para mim, né, um apontamento diferente. Sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional, com deficiência intelectual e com linguagem funcional, com deficiência intelectual e sem ausência de linguagem, ou não especificado, que ainda não deu para poder identificar, né, como que é a questão da cognição, se ele tem ou não deficiência intelectual, se ele tem ou não uma linguagem ali funcional, tá certo? E aí, o DSM-5, né, ele vai falar do autismo enquanto esse transtorno do neurodesenvolvimento. Isso também é um ponto que a gente sempre é bom retomar. O autismo não é uma deficiência, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ele está ali, ele vai continuar existindo, apesar de todas as intervenções, as mediações, todas as terapias, ele vai continuar sendo autista.
né? O tanto que ele vai ter de necessidade de apoio que vai modificando com todo o passar do tempo, a partir das estimulações, a partir de tudo. E agora, no ponto de vista, né, no entendimento da garantia de direitos, o autismo ele vem para poder ter o mesmo direito de uma pessoa com deficiência. Então, ele tem o direito de acesso aos benefícios, tanto quanto uma pessoa com deficiência. Isso desde 2012, com a Lei Berenice Piana, tá? Então, ele é entendido para fins legais de garantia de direito enquanto uma deficiência, mas só para acesso aos benefícios. Mas não é deficiência, é transtorno do neurodesenvolvimento. Também é um ponto importante da gente identificar, tá certo? Então, ele é um transtorno que tem características persistentes. Isso é fundamental, porque às vezes a gente tem uma criança que está no início ali, né, da sua interação, nos anos iniciais, com muita dificuldade na comunicação, mas foi estimulada e tal, comunicou, e eu não tenho dificuldades em outras áreas. Para ser diagnosticado como uma criança autista, e os médicos, hoje, eles pedem muito uma avaliação multidisciplinar. Então, normalmente, né, na grande maioria das vezes, o médico ele faz ele dá um primeiro olhar, e aí ele entrega para a família uma hipótese diagnóstica, né? A não ser quando ele tem uma percepção, isso esteja muito explícito, que de fato já é um quadro de autismo. Fora isso, normalmente eles trabalham com uma hipótese diagnóstica e solicitam uma avaliação neuropsicológica, né? Para poder identificar se realmente essas características, elas enquadram, tudo isso vai enquadrar ali dentro de um quadro do transtorno do espectro do autismo, tá? A dificuldade persistente na comunicação, na interação social, comportamento, interesse e atividades restritas e repetitivas. E aí, eles vão estar presentes desde a infância e vão causar prejuízos significativos no funcionamento diário. É muito comum nos dias de hoje a gente perceber pessoas adultas que estão recebendo o diagnóstico do autismo, né? Mas essas características aí que se identifica, né, que vão caracterizar o quadro do autismo que foi identificado lá na vida adulta, essas características, elas existem lá desde a infância. Então, são características que estão presentes, né, às vezes eram mais acentuadas enquanto criança do que agora como adulto, mas são características que estão presentes desde a infância, tá certo? E aí, o nível 3, né? Então, eu não vou trazer os outros níveis, porque o nosso objetivo hoje aqui é falar do nível 3 de suporte, que já traz muita informação. A gente vai analisar, então, a partir, né, do nível 3 de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, quanto maior o número, a maior necessidade, né? Maior apoio ele precisa, maior suporte ele vai precisar. Então, ele requer um suporte muito substancial. Ele precisa de suporte tipo nível 3, né? Nível 1, nível 2, nível 3, mais suporte. Em que áreas? No que se refere à comunicação social. Esse sujeito, né, esse autista que tem nível 3 de suporte no ponto de vista da comunicação, ele tem déficit grave na comunicação, verbal e não verbal. Então, a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, é muito comprometida. Pouca ou nenhuma iniciativa de interação social. Respostas mínimas a interações sociais dos outros. Esse é o sujeito, do ponto de vista da comunicação social, características dele para ser um nível 3 de suporte, né? No que se refere aos comportamentos restritos e repetitivos, eles têm comportamento altamente restritos, altamente repetitivos, que vão interferir em todas as áreas da vida. Os outros também podem ter? Pode, mas nele está de forma mais acentuada. Extrema dificuldade de lidar com mudança, uma rigidez comportamental, uma dificuldade com mudança de rotina considerável, né? E, além dessa dificuldade, um quadro de sofrimento intenso diante dessa alteração de rotina.
Então, às vezes a gente vê a criança passando de uma fase para outra, com a rotina e tudo, mas você vê essa questão, às vezes, muito presente. Ele sofre, às vezes ele se morde, ele está dando conta das coisas. Na hora que sai da rotina, ele se morde, ele se joga, né? Ele grita, ele se bate. Então, um sofrimento muito intenso quando tem essa alteração da rotina, né? Na escola, o estudante com nível 3 de suporte, ele vai enfrentar desafios consideráveis nessa comunicação, no manejo comportamental. A gente vai ter que pensar para ele numa adaptação de currículo. Esse é aquele estudante que exige da gente mais do que as adaptações razoáveis. É aquele estudante onde eu vou precisar pensar o currículo e identificar o que é essencial para ele. E o que ele me permite, né? O que eu vou conseguir desenvolver com ele nesse momento. Ele vai exigir, na maioria das vezes da escola, mais do que uma adaptação das atividades, né? Uma criança nível 1 de suporte, às vezes eu nem preciso adaptar, é só dar um tempo a mais. O nível 2, às vezes, com uma adaptação ele faz. E o nível 3 de suporte, ele exige uma adaptação desse currículo. Eu preciso pensar o que vai ser essencial para ele do ponto de vista desse currículo, né? Esse apoio individualizado, uma regulação sensorial, né? Para a gente pensar nessa inclusão social dele. É um estudante que, às vezes, eu tenho que pensar os tempos e os espaços dele, né? Onde que eu vou ficar, quanto tempo que ele consegue, né? Como que eu vou mediar isso? E aí a gente vai trabalhar e estabelecer tudo isso de forma muito explícita lá dentro do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual dele. Então, é um estudante que exige que a escola tenha um plano, um PDI, trabalhado de forma muito pormenorizada, para que ao final desse trabalho, né, durante todo esse processo, e não só ao final, porque é durante o processo que a gente vai acompanhando, o sentido está nesse processo, ela conseguir ir identificando os avanços, né, as tentativas que a gente tem que não estão sendo suficientes, que eu vou ter que alterar essa rota. Então, eu preciso de ter um documento que venha de forma muito explícita, e a gente que está aí, né, os educadores, quem está lá dentro da escola, ter isso registrado é algo essencial, né? E é um guia mesmo, até para a gente poder avaliar o impacto do nosso trabalho com relação ao desenvolvimento. Por quê? Na grande maioria das vezes, o avanço dele, ele é um avanço bem pequeno e muito distante daquilo que a gente vê enquanto o avanço dos pares. Então, eu preciso estar com isso muito bem identificado, muito bem proposto, para eu conseguir verificar e entender o quanto que o meu trabalho tem contribuído para o desenvolvimento desse sujeito. É muito comum a gente ver professores extremamente angustiados e tendo feito trabalhos maravilhosos, conseguindo contribuir grandemente para o desenvolvimento, né, para os avanços desse sujeito. Só que os avanços deles não são aqueles avanços tão consideráveis, e a gente não consegue mensurar isso, porque a gente tem alguns padrões que a gente deseja alcançar, e às vezes a gente se vê frustrado, né? Mas quando a gente traz isso de forma bem registrada, bem fundamentada lá no nosso plano de desenvolvimento, a gente consegue, né, verificar o quanto que a gente contribui para o desenvolvimento do autista também nível 3 de suporte. Então, o que é comum a gente identificar a nível de comunicação e de interação social? Pode ter, e na maioria das vezes tem, ausência de linguagem funcional. Não falam ou usam poucas palavras, na grande maioria, utilização de palavras no sentido de uma ecolalia. Ele repete alguma palavra, ele faz algum barulho, né? Ele faz ou ele chora, ele balbucia algumas coisas, né? Mas a palavra, a fala funcional é quase que inexistente em nível 3 de suporte. A comunicação, muitas vezes, ela se restringe por gestos, por sons, por comportamentos não verbais, muito choro, grito, né? É muito comum.
pouco ou nenhuma iniciativa de interação com os colegas e com os professores, com os adultos. Então, se a gente não busca isso, ele não sente essa necessidade e não vai em busca disso. Ele, diferente dos outros níveis, que às vezes usam da gente para poder pegar alguma coisa, essa demanda de querer, de alcançar, de pedir, né? Às vezes ele vai seguir com uso, com demanda, sem desenvolver, por exemplo, o desfraude. Se a gente dá conta de trabalhar o desfraude até mais velho, por quê? Porque ele não se incomoda, ele não faz o pedido, ele não demonstra que ele tem, né, que ele quer sair daquela fralda, que aquilo está incomodando, que ele está sentindo vontade. Então, é comum isso seguir até uma idade um pouco mais avançada. Do ponto de vista ainda da comunicação, da interação, muita dificuldade de compreender instruções orais, regras, combinados, né? E aí traz para a gente, enquanto escola, já vou falar de encaminhamento, de possibilidades de intervenção, a necessidade da gente trabalhar com eles muito recurso de comunicação alternativa. Por que o recurso de comunicação alternativa, sendo que ele não está nem olhando para mim, não está nem olhando para as coisas, a interação é muito pequena, mas é comprovado, né? Os estudos mostram para a gente que pessoas autistas, elas têm uma grande abertura e uma grande possibilidade, né, que traz para ela benefícios, o uso de imagens. O aspecto visual é um aspecto que traz para mim canal de desenvolvimento, uma possibilidade maior de trabalho. E aí, se eu uso da comunicação alternativa, com os pictogramas, imagens, e aí eu vou pensar, para um autista nível 3 de esporte, fotos dele, fotos desse ambiente, dos objetos dele, né? Isso vai ajudar nessa compreensão daquilo que são as regras, dos combinados, que às vezes a gente só falando não faz sentido para ele. Então, muito recurso visual para dar suporte para o nosso trabalho é fundamental. Mesmo que ele não demonstre para você que está fazendo, que ele está observando, que ele está entendendo, né? A gente insiste, a gente vai fazendo essa modulação até que chega um momento em que ele começa a incorporar. Quando a gente consegue começar a incorporar isso e trazer uma demanda de comunicação, as nossas possibilidades, elas estão em uma dimensão, elas ficam exponencialmente maiores, tá certo? Com relação a comportamentos restritos e repetitivos. Antes de falar disso, gente, alguma questão aí com relação à comunicação e interação social? Vou seguindo aqui, então, tá? Comportamento, como que é a questão dos comportamentos restritos e repetitivos no nível 3 de suporte? Muita estereotipia motora, do ponto tais como um balançar desse corpo, mão que balança, pulo, né? Morder, resistência intensa à mudança de rotina, crise de choro, agitação. Às vezes ele se bate, às vezes ele se belisca, né? Diante de algum imprevisto, deixa ele muito, muito instável, né? Desorganizado. Fixação por objetos é muito comum. São aqueles meninos que, às vezes, ficam com um galinho de árvore, ou ele tem a necessidade de andar sempre com um carrinho, ou uma revistinha, né? Tem ritual, tem algumas rotinas que são muito rígidas, e tudo isso pode interferir muito até nesse aprendizado dele, tá certo? Com relação à cognição e à aprendizagem, dificuldade nessa atenção sustentada, estabelecer essa troca de olhar é difícil, conseguir a atenção deles é difícil, às vezes a gente está falando e eles estão fugindo da gente, mas nós temos que continuar. Quem está ali com a dificuldade de falar, de interagir, são eles. Né? Eu tenho, nessa experiência de trabalho, uma amiga que ela falava muito comigo, assim, gente, o autista, ele, não somos nós, então vamos conversar com ele, vamos falar com ele, né? E a gente conversa, tenho certeza que muitos aqui já se viram fazendo o que eu vou falar agora. Tem hora que a gente conversa com eles de tal forma que a gente até parece que está ouvindo eles responderem.
né? A gente vai falando, a gente vai dando sentido, a gente fala e a gente mesmo responde, e a gente vai ali tentando fazer essa comunicação acontecer. E esse trabalho, por mais árido que ele seja, que às vezes a gente fica se sentindo muito no vácuo, né? Ele é essencial, é ele que traz ali um sentido e que traz um engajamento para a gente conseguir avanço com esse sujeito, tá certo? Então, não se sintam diferentes quando vocês estão lá nessa tentativa, nessa vontade de comunicar, conversando e falando por ele e respondendo por ele, né? A gente começa a dar sentido. Ah, eu estou entendendo, você não quer, então pode falar comigo, você não quer, eu entendi, vi que você ficou nervoso. Você falou, olha, é porque você não quer. Ok, tá bom. Né? E aí a gente vai fazendo isso, vai mostrando para ele que a gente está prestando atenção na comunicação que ele está conseguindo naquele momento, no recurso que ele tem naquele momento para tentar se comunicar com a gente, né? No ponto de vista também educacional aí, um ritmo de aprendizagem muito diferente da turma, né? Com demandas muito diferentes, uma adaptação do ponto de vista curricular extremamente significativa. Muitas vezes a gente vai precisar de atividades funcionais, eu vou ter que trabalhar com eles atividades do ponto de vista do pareamento, né, de atividades mais concretas, que vai trabalhar com a autonomia, com as questões de vida diária, até uma idade mais avançada, né, coisas que às vezes a gente já tinha conseguido com as crianças numa idade bem mais, né, inicial, eu ainda preciso continuar trabalhando, tá certo? Mas, ainda assim, né, mesmo com toda essa diferença, é fundamental que eu tenha como objetivo pensar o que essa turma está fazendo, né? A turma onde ele está, ela está agora conversando sobre qual assunto? Então, vou trazer para ele atividades que vão exigir essa adaptação curricular, que vão exigir dele essa diferenciação mais aprofundada, mas que eu não perca o vínculo com aquilo que aquele grupo está fazendo, para ter uma ligação, né? Que ele se sinta pertencente, que ele conheça os pares, que ele conheça aqueles colegas com os quais ele está interagindo, né? Mesmo que a resposta cognitiva dele esteja muito distante dos demais, tá certo? Os aspectos sensoriais, dificuldades muito grandes do ponto de vista sensorial, uma hipersensibilidade, uma hipossensibilidade muito comum, né, de estar presente, tanto do ponto de vista de luz, de som, cheiro, textura, e às vezes eu tenho uma dificuldade aí, às vezes a gente pensa o seguinte, ele tem uma grande dificuldade com os barulhos, né, os sons, e aí tem estudante que consegue usar o abafador, né, e às vezes um nível 3 de suporte, ele tem uma dificuldade tão grande com textura, que ele não dá conta nem do abafador, né? E aí isso torna um dificultador ainda, um outro dificultador nesse processo, porque ele tem a dificuldade com o som, mas ele não dá conta daquela textura, ele não dá conta daquelas situações. É comum a gente ver meninos que têm dificuldade, às vezes, com o material de roupa, o tipo de roupa, né? Já tive situações que não desse conta de usar o uniforme, precisava de usar uma roupa diferente. Então, isso é muito comum de acontecer com pessoas com nível 3 de suporte, né? Crises em ambientes muito ruidosos, como pátio, refeitório, uma sala cheia, e a gente tem que considerar isso, né? Não quer dizer que considerar isso não seja estimular para que isso vá aos poucos diminuindo, porque pode diminuir, né? Mas eu preciso respeitar, entender e ir mediando isso aos poucos. Então, precisa se alimentar, na hora do pátio cheio não vai dar, no refeitório cheio não vai dar. Então, vamos pensar, ele vai um pouco antes para ele ter condição de se alimentar. Então, é a hora que a gente vai fazendo essas mediações. Necessidade de espaço para regulação ou adaptação física na escola. É fundamental a gente pensar que lugar que é esse de segurança, quais são essas pessoas que a gente tem, que são as referências dele. No momento de uma crise, de uma desregulação, eu preciso de ter, né, um protocolo de como que eu vou agir. Qual que é o lugar, o que acalma, quem são essas pessoas, né? Em outros momentos a gente já chegou a trabalhar o protocolo de conduta. Para o nível 3 de suporte, o protocolo de conduta é essencial,
né? Não adianta, às vezes, vir todo mundo para tentar ajudar. Todo mundo para tentar ajudar, às vezes, no lugar de ajudar, vai atrapalhar. Então, eu tenho que ter as pessoas certas, com os procedimentos certos, para a gente agir ali naquele momento, tá certo? Autonomia, tanto e vida escolar. Pode precisar de profissional de apoio, com certeza ele precisa, né, desse profissional de apoio, desse cuidador, inclusive para as atividades que são de vida diária, né? Dependência do autocuidado, dificuldade para participar de atividade coletiva, sem essa mediação constante. Então, precisa estar sempre mediando esta participação, essa interação do nível 3 de suporte. Tem um risco muito grande de se isolar, né? Os colegas conseguem interagir pouco, então não fazem essa busca, e quando eles fazem essa busca, eles não têm feedback, então isso tende a se distanciar, e aí essa pessoa, esse mediador, tem esse papel importante de estar sempre querendo aproximar, para que ele consiga conviver socialmente, porque senão a tendência ao isolamento é muito grande, e isso repercute de uma forma muito negativa com o passar dos anos, né? Uma dificuldade da equipe de interpretar a forma de comunicação, momento em que a gente tem que estar ainda mais parceiro dessa família, para a gente poder ir entendendo, né, quais são os meios de comunicação, quais são os indicadores de uma comunicação, o que às vezes a família entende, como que ela interpreta, de repente, um determinado ruído que ele faz, né, um apontamento que ele faz, para a gente dar o mesmo sentido, né? E aí, trabalhar com essa turma nesse sentido da empatia, dessa inclusão, ainda mais intensamente. Passando essas características, gente, a gente vai pensar em um plano de ação, né? Com relação às características, a isso tudo que eu falei, né? Tem algum aspecto que vocês têm dúvida, que vocês gostariam de esclarecer? Tem algum caso que vocês acompanham que seja desafiador? E no dia a dia aí da escola, que vocês estão vivendo? E o que às vezes a gente observa, né? Costuma acontecer uma troca de clima, altera totalmente o comportamento, né? Uma mudança de rotina. A gente teve agora a semana de outubro, para esses estudantes, né, que têm uma dificuldade maior com a rotina, ficar uma semana em casa, na hora que volta, é bastante complicado, né? E a família, ela fica, assim, extremamente angustiada, e percebe o quanto que a escola é essencial, o quanto que a escola regula esse sujeito, né? E a gente percebe isso, inclusive, nos outros espaços. É perceptível quando ele sai da rotina, quando não vai para a escola, né? A gente pensa assim, escola, como assim? Né? A escola faz muita diferença, e ela traz para ele uma desorganização que vai refletir quando ele chega lá na terapia, ele chega extremamente desorganizado. Por quê? Porque não estava tendo aula esses dias, né? E aquela orientação que a gente faz, né? E que na escola também é importante. A gente sempre trabalhando com eles o que é antecipação. Então, essa semana tem aula, semana que vem não vai ter, você vai ficar em casa, a semana toda vai ficar em casa. E a gente falando disso para eles. Né? A gente está aí está aproximando, mas ao mesmo mas já está aproximando o final do ano letivo, onde ele vai passar um período de férias em casa. Então, a gente pensar e preocupar quem é mediador aí nesse processo, nesse profissional que está fazendo a mediação, já é hora de começar a trabalhar isso. É muito indicado ter um calendário, ter uma rotina para poder ir marcando e direcionando isso com eles, já antecipando, tá? Para que ele se organize, se prepare, se organize para poder viver esse momento de uma forma mais tranquila, sem grandes mudanças nessa rotina. Porque depois, na hora de voltar para a escola, também uma outra dificuldade que eles passam. Tá certo? Alguma outra questão? Eu mesmo estou falando, estou perguntando de questão, já estou trazendo, já respondendo. Hein, pessoal? Vocês identificam os nível 3 de suporte, mais ou menos, como essas características que a gente descreveu aqui? Estou vendo que a Patrícia está sinalizando para mim que sim.
né? Então, é esse o grupo que está com nível 3 de suporte. Do ponto de vista de um plano de ação, vamos pensar o que a gente pode fazer, então, na escola para a gente poder conseguir ajudar esse sujeito, né? Primeira coisa, uma equipe de apoio. Garantir esse profissional de apoio individualizado. E esse profissional de apoio, para um estudante com nível 3 de suporte, é importante a gente ter uma referência. Ter essa pessoa que é a referência. Né? E uma orientação que eu costumo dar sempre em todas as assessorias que eu faço. O suporte, né? A gente sabe que às vezes a realidade não vai permitir, mas sempre que possível, né, pensar. De um ano para o outro, a gente tem troca de sala, a gente tem troca de colegas, a gente tem troca do professor regente, né? E sempre que possível é indicado manter esse profissional de apoio. Manter esse profissional de apoio nesse momento de grandes trocas. Não estou aqui defendendo que tem que ser o mesmo profissional que tem que seguir com ele durante toda a trajetória escolar. Não é isso de forma alguma, até porque ele precisa estar com outras pessoas. Mas nesse momento de grande mudança, né, poder continuar com essa pessoa que já era uma referência traz uma segurança. Né? Então, a gente está muito acostumado dentro da escola com os tempos escolares. É período disso, é período daquilo, agora é hora de tudo novo, né? E aí, quando a gente pensa num autista, nível 3 de suporte, a gente tem que olhar de uma outra forma. De repente, a época de trocar esse monitor, esse atendente, esse apoio, não é no final do ano. Né? É no início do ano, é em um outro período desse ano, dispensado dentro da escola com muita responsabilidade, tá certo? Então, fica aí um ponto que é já de um plano de atenção, né? Espaço de regulação, a gente saber dentro da escola que espaço é esse. Tem um cantinho, é debaixo de uma árvore, é lá numa mesa da cantina, é lá na biblioteca, num cantinho que tem. Que lugar de regulação que é esse? Que no momento em que ele se desorganiza, que ali tem algo que deixa ele mais confortável, que ele se sente mais seguro. Então, pensar esse espaço de regulação é muito importante, tá? E lá nesse espaço de regulação, não é um espaço para ele poder ir ficar lá o tempo inteiro, não é isso, é para ele se regular. E o que pode ter nesse espaço de regulação que vai deixar ele mais tranquilo? Né? Tem alguma almofada, lá nesse espaço tem alguma coisa que representa, que ele gosta, de repente tem algumas revistinhas que ele gosta, ou ali tem uma música com um sonzinho mais tranquilo, que acalma ele, né? Vamos pensar nesse espaço de regulação. A questão também a nível de organização dessa rotina estruturada, com apoio visual. Então, a gente tem a rotina. Ah, mas já tem a rotina da sala. Ok, a rotina da sala está lá. Mas eu poder ter alguma coisa que vai me permitir ter a rotina dele, né? Onde eu vou colocar quais são as coisas que são para ele, o que ele vai realizar. Então, eu ter a rotina dele em mãos e ela poder caminhar comigo para ele saber que agora nós estamos indo fazer aqui, ó. Terminou. Agora a nossa próxima atividade é essa. Vamos lá? Fazemos, olha, isso já foi feito, né? Então, a gente tem essa rotina estruturada para ele com as imagens. Nem está olhando para as imagens, Luciano, não tem problema, mas a gente está estruturando. E uma hora a gente vai chegar nesse entendimento dele, ok? Rotina estruturada, isso que eu estou colocando visualmente, com horários fixos para essas atividades, né? O que ele vai fazer, quais são os lugares, e esse checklist para lembrar o que tem para fazer e o que já foi feito, tá? Essa rotina ela ajuda muito. Eu trago aqui no cantinho ó, o que tem para fazer, o que foi feito. Então, a gente vai passando para ele poder entender. E gosto muito desse modelinho que eu falei com vocês, que a gente vai tirando e vai guardando, porque aí ele vê, né? Às vezes a rotina dele vai ser só com 3 atividades. Cumpriu essas 3 atividades, a gente coloca outras 3, porque se colocar muita coisa, ele se perde. Então, vai depender do que ele vai me trazendo aí, de compreensão, tá certo? O tamanho da figura, né? O que a gente vai colocar, que a gente vai selecionar para colocar. E nessa rotina também eu coloco o que é legal, o que não é legal de fazer. E repasso isso com ele no início do horário. Então, é legal, por exemplo, guardar os brinquedos, não é legal jogar o material no chão, né? E eu vou falando disso sempre. Volto nessa rotina,
né? Sabe aquela hora que a gente lê os combinados com uma turminha de crianças pequenas? Com um autista, nível 3 de suporte, às vezes até maior, vou precisar fazer isso, tá certo? As pistas visuais, como a sequência do que ele vai fazer. Então, tá bom, você vai ao banheiro, vai fazer xixi, como é que é a sequência? Mostro isso para ele. É importante porque isso é visual. Às vezes eu falo, mas só falar ele não consegue sistematizar. E mostrando, vai dando para ele pistas disso. Então, vamos lavar as mãos. Abre a torneira. Agora, esfrega a mão. Passa o sabão. Enxágua. E a gente vai mostrando isso no passo a passo com imagem. Tá? Apoiado em imagem. E apontando, e falando, e ele vai fazendo. A possibilidade dele desenvolver a autonomia para poder executar essa atividade, ela amplia muito, né? Ah, mas, meu Deus, eu vou lá, ele vai lavar só a mão, vou levando isso? Vai levando isso. Por quê? O que a gente quer? A gente quer que ele tenha autonomia, uma hora ele vai pegar e vai conseguir fazer isso sozinho. Quando a gente trabalha de forma bem sistematizada, bem intensificada, eu tenho grande chance disso avançar, né? Um outro aspecto que é essencial, tendo esse espaço, tendo esse lugar e tudo, eu vou pensar na comunicação que eu tenho com ele, né? Todo o trabalho ele vai partir da comunicação. Então, pensar em estratégias de comunicação, implementar estratégias de comunicação é essencial, né? E aí a gente vai, já falei disso, a gente vai pensar, vai utilizar, lançar mão da comunicação alternativa, né? Pranchas com pictogramas, às vezes algum aplicativo, cartão para ele poder escolher, um chaveirinho com as coisas que ele tem para fazer, né? E a gente vai sempre falar frases curtas, bem simples, né? Claras, diretas, né? Reforçar sempre com gestos e com imagens para eu conseguir ajudar ele. E oportunizar que ele faça a escolha. Você quer o quê? Mostro duas figuras. Você quer beber água ou você quer comer? Aí ele vai olhar, e você me pediu que você quer beber água, então toma, vamos beber água. Você quer brincar com o carrinho ou você vai querer brincar agora com a bola? O que é? E aí ele vai escolhendo. Às vezes ele nem escolheu, mas eu vou dar o sentido, isso, você escolheu, você quer brincar com o carrinho, então vamos lá, vamos brincar com o carrinho. E a gente vai dando esse sentido, tá certo? As adaptações, também disse para vocês, elas são significativas, a gente tem que ter clareza de quais são as habilidades que a gente quer desenvolver, pensando em autonomia, em vida diária e atividades pré-acadêmicas. Então, clareza com relação a isso, estabelecer objetivos bem diretos, poucos objetivos, para à medida que eu for alcançando, eu colocar outros. Não coloca aquele monte de coisa, não, senão a gente fica frustrado, né? Atividades curtas, concretas, práticas, materiais visuais, manipuláveis, é muito importante a gente saber qual que é o interesse dessa criança, o que ele gosta. Ele gosta de blocos, né? Ele gosta de dinossauros, que é muito comum a gente ver que eles gostam, né? Ele gosta, por exemplo, de frutinhas. É uma menininha que gosta muito de bonecas. Então, o que eles gostam? Vou utilizar isso. A partir daí, eu vou estabelecendo o quê? Um vínculo com essa criança e vou fazendo, né, a minha estratégia pedagógica acontecer. Tá certo? O TEACH, que é a comunicação, né, ela é uma abordagem que é ancorada com o uso de imagens, é uma estratégia de aprendizagem que contribui muito. TEACH usa muito pareamento, né? Então, ele pega um pareio, ele vai parear, por exemplo, qual é a cor do objeto. Aí tem lá embaixo, vermelho e amarelo. Ele vai pegar a cor, vai parear. Então, são atividades estruturadas, com demandas mais diretas, mais simples, e que vão ajudar depois na ampliação da possibilidade dele de comunicação e de fazer demanda, tá certo? Manejo comportamental também é essencial a gente ter clareza desse manejo. Qual que é a intenção, né? Olhar para um comportamento dele e entender
o que ele quer alcançar com esse comportamento, para que eu possa conseguir manejar esse comportamento. Então, ele está fazendo o quê? Estava conversando outro dia com o pai de uma menininha, que na hora de usar o banheiro está virando um problema. Então, aí ela faz e tudo. Ela está ganhando atenção naquela hora, que para a casa toda, vai todo mundo e fica em cima e fica tentando e tal. Então, o que ela está querendo? Ela está querendo atenção naquela hora. E aquilo que é o objetivo deles, que é o uso do banheiro, não está acontecendo. Por quê? Porque ela está alcançando uma outra coisa, que é a atenção. Então, saber o que ele está querendo alcançar com aquele comportamento, para eu conseguir dar um outro sentido para ele, né? Então, vou manter sempre o reforço, é importante, a consistência nessa regra, na forma que eu vou conduzir. Então, eu preciso ser firme, né? Eu preciso estar no controle, não é ele que está no controle. Então, antes de precisar ceder, eu já dou orientação diferente, né? Evitar repreensão brusca, porque senão eu vou evidenciar algo que não é o que eu quero evidenciar, mas eu vou utilizar o redirecionamento. E o redirecionamento eu uso antes da desorganização. Então, antes dele desorganizar, eu já conhecendo, já vendo que aquilo está caminhando para uma desorganização, eu já faço uma outra proposta. Então, vamos lá na biblioteca, eu preciso ir lá, vamos lá comigo? Né? Eu preciso buscar água, vamos lá comigo? E aí eu já tiro ele daquela situação, que às vezes já está quase caminhando para uma desorganização, tá certo? E eu tenho que ter plano para a crise, né? Como é que eu vou fazer no caso dessa crise, no caso dessa auto ou dessa heteroagressividade que pode aparecer aí no momento de desorganização. Para isso, é muito importante a gente utilizar o reforço. Então, ele fez uma atividade, eu tinha colocado lá para ele que ele tinha 2 atividades para fazer. Então, nós vamos aqui fazer essa atividade de achar, por exemplo, os animais, né, de colocar os animais aqui dentro os animais que são os animais da fazenda, no quadro da fazenda, e a gente vai fazer uma atividade que é aqui com massinha, e depois a gente vai... Então, fez a atividade, ganhou um reforçador, ganhou uma estrelinha, ganhou um dinossauro, que é o que ele gosta. Então, eu vou ali fazendo o quê? O sistema de reforço, de recompensa. E no final, o que ele vai alcançar? Uma coisa que ele gosta. Ele gosta de ir lá no parquinho e balançar no balanço. Então, ó, conseguiu, fez as 2 atividades, agora você vai lá no balanço. Então, nós vamos para o balanço, vamos ficar lá 5 minutos, vamos ficar lá 3 minutos, e a gente fala, ó, nós vamos ficar lá até despertar, até o barulhinho do celular tocar, até o celular tocar. Tocou, agora está na hora de voltar. No início, a gente vai trabalhar essa ida para ele conseguir perceber que acabou o tempo e voltar. E, aos poucos, isso vai sendo... sistematizado por eles, tá? Então, eu ofereço escolha, uso recompensa social, respeito gestos, preferências individuais, né? A gente tem esse reforço que é da economia de fichas, aqui embaixo eu trouxe, olha, tá vendo? Fez 3 coisas, já vai alcançar o que ele quer, que é ouvir uma música. Esse exemplo maior aqui em cima, ele tá com 5 coisas. Tem estudante que fazer 5 atividades é muito difícil. Então, eu vou começar com uma quantidade que seja possível para ele. Às vezes, fez 2 e já vai alcançar aquela recompensa, aquilo que ele quer. Então, a economia de ficha, é isso que eu estou falando, né? Isso chama economia de fichas dentro da ciência ABA, né? Ele é um sistema cuja base ele é o reforço positivo, uma técnica para complementar e que vai me trazer possibilidade de trabalho para a gente fazer o quê? A modulação, a modificação de um comportamento que está disfuncional. Então, é uma estratégia extremamente valiosa no momento que eu quero mudar um comportamento disfuncional, tá certo? Para que ela serve? Para poder fazer eu tenho que definir qual que é o comportamento alvo que eu quero modificar, ou que eu quero ensinar para ele. Eu quero ensinar para ele esperar a sua vez? Eu quero ensinar para ele que tem que fazer uma atividade, que tem que levantar a mão para poder sair de sala? Eu quero ensinar o quê? Então, toda vez que ele fizer, ele vai ganhar ali uma recompensa.
né? Ele vai ganhar uma fichinha, uma estrelinha, um carrinho, né? Um peixinho ou uma bandeirinha. Então, ele ganhou aqui. A cada tantos que ele tem, ele vai fazer uma atividade que é de interesse dele. Então, a recompensa, o que uma pessoa gosta não é o que o outro gosta. Então, o que é recompensa para um, às vezes, é brincar de massinha. O outro é mexer com o dinossauro. O outro é ir lá fora brincar um pouquinho com a água, né? Cada um tem uma coisa que é de interesse dele, tem a recompensa que é dele. Então, não adianta eu querer falar, eu vou dar para ele um tempo para ele poder mexer aqui junto com, brincar aqui no Lego. Ele não gosta do Lego, então não vai ser recompensa. Ele não vai, né, se esforçar para alcançar aquilo, né? A recompensa tem que ser de imediato, então ele fez imediatamente, a gente já oferece para ele, para que ele consiga perceber, eu ganhei porque eu fiz isso, né? E aos poucos ele vai começar a entender isso. Os meninos são, por maior que seja, né, o nível de suporte que ele tenha, essa percepção, ela é possível de ser desenvolvida, né? E aí ele vai fazer essa troca por essa recompensa. Tá certo? A gente tem que ter clareza nessa expectativa. A criança, ela vai entender que ganho que tem. Ela vai entender o que a gente quer, né? O que ela precisa fazer para ela alcançar. Vai aumentar a motivação dele, o engajamento dele com aquela atividade, porque ele vai alcançar aquilo. Vou dar mais autonomia para ele vai poder escolher. Não, então, o que você quer alcançar? Você quer ir brincar no parquinho ou você quer ir mexer na água? Então, ele pode escolher uma das duas coisas. E agora? Vamos fazer de novo? Então, escolhe. O que você vai alcançar? Né? E é versátil. Eu posso usar isso em casa, posso usar na escola. Né? É um recurso bem versátil, fácil de fazer, de baixo custo. Tá? Outra tarefa, outra atividade que é muito interessante, já cheguei até a mostrar ela anteriormente, na hora que eu falei daquele esquema ali de ir lavar a mão, chama de análise de tarefa. Eu vou quebrar uma atividade maior em um pedaçozinho e vou focar em ensinar aquele pedaço para ele. Eu quero ensinar para ele agora a abrir e fechar a torneira e passar o sabão. Então, eu vou focar nesses 3 passos. Abriu a torneira, passou o sabão, fechou a torneira. Né? Então, vou ensinar isso para ele. Então, vou ensinar esse passo a passo. Então, vou trazer imagens desse passo a passo, dessa habilidade. Então, vou identificar a tarefa que eu quero ensinar, identifique a criança, o que ela já consegue fazer. Então, quanto tempo que ela gasta para fazer isso? Então, ele consegue segurar a escova? Ele consegue pegar o sabão? Ele dá conta de abrir a torneira? Não, abrir a torneira não dá conta de esfregar a mão. Então, eu tiro a parte de abrir a torneira. Eu tiro a parte de fechar a torneira. E eu vou fazendo isso com as imagens, tá certo? Divido isso em passos menores. Eu vou dividir essa tarefa em sequências, vou ajustar essa sequência de passos conforme, né, a compreensão e a autonomia que ele já tiver. Então, às vezes, eu comecei com 2 passos da tarefa, depois eu coloco 3, até eu dividir ela e ele iniciar e finalizar ela todinha com o passo a passo. E depois ele poder fazer ela sozinho, de forma independente. Tá certo? As histórias sociais. Um pouquinho daquilo que eu falei para vocês. O momento em que a gente pensa que ele vai entrar de período de recesso, que ele vai entrar de férias, né? Então, eu vou pensar uma história social aí. O Natal que vai chegar, né? Então, todas essas atividades. E eu crio uma história. Eu vou contar para ele algo. Para que essa história? A gente não conta uma mesma história várias vezes, né? Então, a criança, quando ela pega a história da Chapeuzinho Vermelho, criança pequena faz muito isso com a gente. Conta aquela história. Conta de novo para mim a história da Chapeuzinho Vermelho. Né? E aí ele pede aquela mesma história várias vezes. Por quê? Porque quando ele pede essa mesma história várias vezes, ele está fazendo o quê? Ele está sistematizando, ele está se apropriando daquela história. E aí ela começa a fazer mais sentido para ele. Quando a gente usa uma história social para poder trabalhar isso, eu vou trazer, às vezes, ele como personagem e vou pegar uma situação que eu preciso ajudar ele a dar conta dela e vou trabalhar uma história social. Por exemplo, a história social de brincar no recreio. Então, ele brincou, ele viu um colega, e o colega chamou ele para ele poder jogar bola, e aí ele foi e jogou bola.
Então, vou pegar aquela história, depois ele guardou a bola, ele voltou para a sala e ficou feliz, né? Então, eu vou contar aquela história, ou vou contar ali, eu trouxe a imagem de uma história social da festa junina, eu vou contar a história social do menino que entrou de férias, e que aí ele ficou em casa, ele brincou com os primos, ele brincou com os irmãos, e depois ele voltou para a escola. Depois de muitos dias, ele voltou para a escola, né? Então, ela é uma história breve, específica sobre um assunto, quero ensinar para ele uma coisa bem direcionada, e essa é uma história que eu vou trabalhar com uma linguagem bem individual, descritiva, encorajadora, positiva, né? Vou trazer imagem, porque eu sei que as imagens ajudam ele muito, então, e eu vou contar aquela história, vou buscar aquela história todo dia, igual aquele menino que me pede para contar a história do Chapeuzinho Vermelho todo dia de noite, tá certo? Os benefícios que essa história social traz: desenvolver competências, às vezes, de autocuidado, então, o menino que escovava os dentes, o menino que penteava o cabelo, ou o menino que usava o banheiro, ou o menino que foi cortar o cabelo. Então, a história social ela vai partir dali de uma competência que eu quero desenvolver com ele, né? Ensino norma social, aborda um comportamento negativo, então, às vezes, eu vou trabalhar uma história social para ensinar algum comportamento que não é legal e que tem coisas que são legais, então, eu vou ensinar um comportamento positivo para substituir aquele. Então, era um menino que sempre que queria brincar, ele chamava os colegas e ele dava tchau para os colegas, né? Porque eu estou querendo que ele pare de bater, estou querendo que ele pare de cuspir, estou querendo que ele pare de empurrar. Então, eu vou ensinar para ele, por meio da história social, alguma coisa que ele vai fazer, né? Vou lidar com uma mudança e vou reforçar a confiança dele, certo? Questões aí, gente? Com relação a essas estratégias aí? Vou dizer para vocês, então, sobre a questão dos aspectos sensoriais. Lembra que era uma outra dificuldade muito grande que a gente listou lá atrás, que está presente dentro do nível 3 de suporte? Então, a questão dos aspectos sensoriais, ela é muito evidente, né, como uma dificuldade. Tem dificuldade com barulho, com luz, com cheiro, né? E aí eu tenho que pensar em recursos diferentes para esse estudante poder usar. E olhar para aquilo não como um objeto que não seja um material escolar. Ah, mas ele já está grande, para que ele está usando esse paninho? Ele, às vezes, ainda precisa. É o objeto de regulação dele. Então, eu preciso respeitar. Mas está trazendo um carrinho para a escola todo dia, que na sala ninguém mais traz carrinho, né? É um objeto de regulação. Os colegas precisam entender, né? Porque eu diferencio para incluir. Então, às vezes, a gente precisa até de contar isso para a turma toda, para que os meninos possam entender e não se incomodem com a presença daquele carrinho que ele traz, daquele paninho que ele traz, que ninguém, né, que as pessoas respeitem e entendem do que se trata, né? Então, o abafador é um recurso extremamente indicado, treino de uso de abafador, às vezes no início ele não vai querer, mas a gente incentiva e a gente treina o uso, às vezes a gente usa também, para a gente poder fazer aí a parte do espelho, incentivar ele a poder usar, porque contribui muito, e às vezes tem muito menino que vocês já viram, vocês já devem ter observado, muito menino que usa o abafador aqui, às vezes no pescoço. Ele está com o abafador dele no pescoço. E aí entra numa situação, eles vão ficando tão independentes assim, ele vai conseguindo perceber a hora, aí ele coloca. Aí ele já coloca ele. Então, tem hora que ele precisa, tem hora que ele não precisa. Ele usar no momento que ele precisa, tá certo? Então, deixar à disposição. A gente tem os mordedores também. Tem vários modelos, tem vários formatos de mordedor, e o mordedor, às vezes, ajuda. Para ajudar essa criança a parar, que às vezes, de se morder ou de bater, o mordedor é muito interessante. Tem criança que usa ele penduradinho assim no pescoço, tem outros que ficam com ele, às vezes fica com um profissional de apoio. E quando você viu que ele está desregulado, que ele sente necessidade de morder, o mordedor, ele ajuda muito, né? E às vezes não são coisas tão comuns da gente ver, a gente fica olhando e falando, mas se me ficar mordendo isso? Ajuda na autorregulação, é isso mesmo. Mas tá sujo, tá pendurado, é melhor do que ele morder a mão, do que ele lamber o chão, né? Que às vezes acontece, tá certo? Né? De morder um colega, e na hora que ele precisa se regular, o mordedor ajuda muito.
tá? Então, permitir o uso desse modelo, desses objetos de autorregulação, permitir incentivar, valorizar, entender o porquê, né? Adaptar esses ambientes, diminuir estímulo sonoro, visual excessivo. A gente saber entender isso. Então, a gente saber perceber, né, o que aconteceu, que às vezes o que desregulou. A escola hoje vai ter uma rotina diferente. Vai todo mundo para a quadra porque tem uma apresentação. Então, eu preciso avaliar de antemão se para ele vai ser positivo ir para a quadra junto com todo mundo, se ele vai ficar um pouco mais distante vendo o que está acontecendo da quadra, um pouco mais distante, até aos poucos eu conseguir aproximar. Nossa, mas ele vai ficar aqui do lado de fora, ele não vai lá? Ele não vai lá, não é porque eu deixei ele de fora, né? É porque eu respeitei que nesse momento ele ainda não consegue estar lá. Estar lá para ele é sofrido. Então, a gente saber disso, e isso está lá no PDI dele registrado, porque aí a gente se resguarda. Não estou excluindo ele da atividade, estou respeitando a condição que nesse momento para ele é sofrido estar lá. Percebem essa diferença? Né? E aí, vou promover essa socialização e inclusão. Isso tudo que a gente diz respeito a um trabalho muito respeitoso, que está de acordo com o que é previsto dentro, né, da perspectiva da inclusão de verdade, a exclusão de fato, né, que eu vou promover atividades de pares, né, às vezes eu vou tentar entender quem que é esse colega que ele se interessa, de quem que ele gosta. Tem menino que, às vezes, ele tem uma sintonia, uma simpatia muito grande por um determinado colega, que esse colega consegue se aproximar, e a gente vai favorecendo, a gente vai mediando isso. E incentivar a participação nas atividades, nessa adaptação de atividades, prepara atividades para ele, convido outros meninos a fazerem junto, né? Naquele momento da sala de aula, os meninos estão fazendo uma atividade lá da leitura e da interpretação de um determinado texto. Ele está ali mexendo com uma massinha e fazendo os objetos, fazendo aquela história com massinha. O menino terminou, permita dos meninos também irem lá e também mexer com a massinha junto com ele, né? E aí, essa turma também, os meninos precisam saber quem que é esse colega, o que que ele tem, por que que ele tem essas dificuldades e como é que nós podemos ajudar, tá certo? Parceria com a família é essencial, essa comunicação constante com a família. Essa família precisa fazer parte, a gente não pode deixar essa família vir na escola somente nos momentos em que a gente tem final de etapa, de entrega de resultado, ela tem que vir antes, a família tem que mostrar para a escola quais são suas expectativas, o que que ela espera, saber da escola o que que a escola está trabalhando, quais são as dificuldades que a escola está enfrentando e tudo que a escola tem feito para poder vencer isso, tá certo? Envolver a família nessas metas pedagógicas, compartilhar estratégias, o que está funcionando, o que não está funcionando, perguntar se em casa está sendo diferente, como é que está isso. Então, a gente implicar essa família nesse processo. E trabalhar sempre de forma muito colaborativa, articular professor regente, né, o pessoal aí do núcleo de apoio de vocês, da cidade, né, com essa equipe toda de apoio, com a equipe da saúde, com os outros profissionais que atendem. E é sempre que possível a gente fazer reunião para estudo de caso, para junto pensar, porque às vezes a gente está tão angustiada aqui dentro da escola, pensando nesse caso, que às vezes vem um outro e fala, não, olha quanto vocês já conseguiram, né? Então, está tentando assim, está difícil? Faz desse outro jeito. Tenta assim, né? Alguém que não está ali envolvido emocionalmente, que não está no dia a dia, não quer dizer que ele vai saber mais, mas quer dizer que ele não está implicado com aquela questão no dia a dia, e às vezes ele consegue ver de um lugar diferente. E vendo de um lugar diferente, às vezes ele tem uma ideia diferente daquilo que eu já estou tentando, e que não estou conseguindo avançar mais, tá certo? E aí a gente vai monitorando e ajustando no processo as metas que a gente deseja alcançar, vou revendo as estratégias, vou redirecionando minha rota e vou aumentando gradualmente o nível de complexidade das tarefas que eu estou propondo. Vou aumentando mais objetivo, né, e vou avançando com esse sujeito. Os resultados esperados com esse sujeito de nível 3 de suporte, uma maior participação na vida diária, social, a redução da dependência, o aumento da autoestima, do senso de pertencimento, e aí, uma melhoria da qualidade de vida dele, de dar conta de estar junto com outras pessoas, de dar conta de viver nos espaços sociais, de interagir melhor, de se comunicar, de se colocar, tá?
Esse resultado, então, né, quando eu penso lá no final do ano, ele vai sendo construído. Ele vai sendo construído degrauzinho por degrauzinho, com paciência, com esse apoio, com esse respeito, né? E cada conquista, ela importa, mesmo que ela seja, pareça ser pequena, né? Ela pareça ser pequena dentro do nosso ponto de vista, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa agora, já que eu cheguei aqui no final do que eu tinha pensado para hoje, né? Fui colocando para vocês podem falar, mas agora é um momento da gente poder abrir para todo mundo, quem quiser colocar alguma questão, quiser fazer alguma dúvida, trazer algum caso, está aberto. Ei, Luciane, tá boa? Oi, Patrícia, tudo ótimo. É porque você falou tão bem, querida, que aí todo mundo se calou, só prestando atenção em você. Imagina, não. Eu fui Com colocando certeza. aqui. Sim. Mas Pode elucidou bem, né? Aí a gente vai pensando nas crianças, né, que já passaram pela escola ou que tem na escola ainda, e vai colocando, né? Na hora que você vai falando, a gente vai pensando nas nossas crianças. Então, assim, foi muito bom, viu, Luciane? Te que bom. agradeço muito. Eu fico agradecida de pensar assim que, né, fico feliz de pensar, gente, final de ano, né, Sim. essa época tá todo mundo já, né, Cansado. nem tô na escola, eu sei como é que é, a gente já está pensando nos fechamentos, nas conclusões, não é isso? E Sim, com certeza. a gente vai ficando mais cansado, né, mas nem por isso a gente deixa de estudar, né? Sim. Agora, parar, meu compromisso fica ainda maior, porque eu fico pensando, gente, o pessoal vai estar lá comigo, eu tenho que levar alguma coisa que realmente vai fazer sentido para essas pessoas. Mas Né? foi muito bom, viu, Luciane? A gente aprendeu muito. E outra coisa também, como você colocou muita coisa prática também, vai dando luz para a gente, né, em algumas situações que a gente vive na escola também. Então, foi. Então, gente, então é isso, né? Nossa proposta era da gente estar aqui dentro desse período de 1 hora, eu esperei um pouquinho, demorei um pouco para começar, né? Fico feliz, estou vendo os feedbacks aqui, às vezes a gente não fala, mas vocês estão me trazendo um feedback aqui né, aqui nas mãozinhas, nos coraçõezinhos, né? Deixe seus corações. Tem uma menininha que fala uma autista que ela fala, deixe seus corações. É importante saber que, de fato, eu consegui trazer alguma coisa que pudesse contribuir, né? Enquanto, né, parte da inclusiva, eu só venho ressaltar esse nosso compromisso mesmo, de fazer chegar aí, né, mesmo distantes fisicamente, que a nossa concepção, que aquilo que a gente tem estudado, possa chegar lá naquele menino, que a gente tem ele como um ponto em comum, tá certo? Agradeço, desejo uma boa noite para vocês, que essa semana seja assim, né? E fiquei feliz, eu estava com dificuldade de acertar minha agenda, e vocês fizeram aí, o pessoal da secretária, não, então vamos reajustar a data para que ela possa estar. Então, fiquei feliz de saber que vocês quiserem que eu estivesse com vocês, tá? Obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo. E até uma outra oportunidade. Boa noite. Boa noite.